Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos conversar sobre um assunto que vocês já têm bastante familiaridade. Vamos falar sobre as tirinhas. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui contribuindo com o conhecimento de vocês relacionado à língua portuguesa do 7º ano. Tenho aqui um colega para fazer a docência compartilhada comigo, o meu amigo Ozion, e vamos ver quais são os nossos objetivos estabelecidos para essa aula. Observem aqui que nós vamos então fazer a leitura de uma tirinha. Vamos interpretar o texto relacionando a linguagem verbal à linguagem não verbal e identificar os efeitos de ironia no texto. A ironia, como vocês sabem, é uma das características, é um dos elementos composicionais da tirinha. Lembrando que as tirinhas também são consideradas gêneros textuais, né? Assim como as charges, as histórias em quadrinhos, nós temos as tirinhas. Porém, cada uma delas tem as suas especificidades e é um pouquinho disso que a gente vai analisar. Observem aqui que as tirinhas, elas têm recursos verbais, que são as palavras que se apresentam nos balões de diálogos, e os recursos não verbais, que são as imagens, as ilustrações, os desenhos feitos pelos ilustradores. A quantidade de quadrinhos é limitada, então na tirinha a gente tem às vezes no máximo 3, 4 quadrinhos. Né? Diferente da charge, a charge é mais limitada ainda, na charge a gente tem no máximo 2 quadrinhos. E nas histórias em quadrinhos, as nossas HQs, nós temos vários quadrinhos, né? Então a gente tem aí como característica destes gêneros textuais o número de quadrinhos. As tirinhas também se constituem em narrativas que são elaboradas em quadrinhos e apresentam ou não o humor. Pode ser que tenha a presença do humor, né, para fazer o leitor sorrir, né, diante de uma situação às vezes um tanto irônica, e às vezes não apresenta. Há nos diálogos um de seus elementos constituintes da apresentação em começo, meio e fim. Lembrando que as tirinhas também, pessoal, elas constituem um texto narrativo. Se é um texto narrativo, então a gente tem essa tendência a ter ali o início da história, né? De repente desencadeia-se um clímax, um ponto de maior tensão ou emoção e um desfecho. Então, para início de conversa, antes de lermos uma tirinha, reflita. O que fazer quando um produto que você ou alguém da sua família comprou recentemente e apresenta defeito? Então, suponhamos que exista essa situação, né? De repente você foi com a sua família, com seus familiares aí ao supermercado ou alguma loja, algum shopping center e compraram um determinado produto. E aí, de repente, percebe que esse produto apresenta um defeito. O que fazer diante disso? Será que a gente se cala e perde o dinheiro que investiu? Né? O que faz? Ou será que tem algum outro recurso, alguma outra forma de mediar essa situação para tentar solucionar um conflito estabelecido aí diante disso? Então, aqui a gente tem essa questão problematizadora. Observem ali, né, que quando acontece esse tipo de situação, é uma situação bastante desagradável, as pessoas ficam em dúvida do que fazer, né, porque na tentativa de agir com assertividade, né, a gente tenta às vezes não magoar, né, o vendedor, a pessoa que vendeu, o dono da loja, enfim, o lojista, mas a gente também não pode arcar com as custas do prejuízo. Então bate aquela dúvida realmente o que fazer, de que forma fazer a abordagem para solucionar esse conflito da melhor forma possível, da forma mais pacífica, né, que seria o mais sensato a se fazer. Então eu trouxe aqui para vocês nesse slide, né, um quadrinho, né, ele tem aqui uma proposta de reflexão. Observem que tem elementos da linguagem verbal, que são as palavras, e da linguagem não verbal, que são as imagens, os personagens, né, e os desenhos presentes aqui. O formato dos balões, percebam que são balões de diálogos, que indicam, né, que está havendo ali uma interlocução entre os personagens. E aí você tem o primeiro personagem dizendo: comprei semana passada esta roda, mas ela não funciona. E a segunda personagem disse: e o que o senhor deseja? Então observem que a roda, ela tem um formato diferente daquilo que a gente espera, né? Ela é quadrada em princípio, a gente só observa um círculo no meio, né? Então é uma situação que foge à expectativa do leitor, há ali uma ruptura de expectativa, né? Tanto que o leitor tem que parar para dar uma refletida sobre, para tentar entender o que está acontecendo no diálogo. E aí a gente tem essa proposta, né, de tentar pensar nesse assunto que a gente está problematizando aqui
essa questão de compra de produtos que às vezes não é aquilo que a gente esperava, né? E a gente só descobre quando chega em casa, quando vai abrir a caixa, enfim, quando vai utilizar o produto comprado. Continuando a leitura. Aí o personagem diz assim: quero uma roda nova, qualquer coisa, preciso que resolva meu problema. A vendedora diz: não posso fazer nada, senhor. O quê? O Código de Defesa do Consumidor ainda não foi inventado, senhor. Então, observem que a gente tem aqui, né, um momento de reflexão que sugere uma possibilidade de se pensar que quando a gente se envolve numa situação assim, existe uma legislação que nos ampara, que é o Código de Defesa do Consumidor. Mas, pelas características dos personagens, nós estamos vendo que se trata de uma situação que aconteceu a long time ago, né? Muito tempo atrás. Né? A gente percebe pelas vestimentas, pela forma que foi desenhado ali os personagens, né? Eles ilustram talvez meio que os homens das cavernas, né? Um pessoal aí numa outra era antes dessa contemporaneidade que a gente vivencia hoje. Então, nesse período não existia o Código de Defesa do Consumidor. Se não tem quem vá defender o consumidor, então o que fazer? Né? De que forma que vai ser possível solucionar pacificamente um conflito desses? Então, diante dessas reflexões, vamos para a nossa primeira atividade. Tá? Eu vou deixar para vocês aqui as tirinhas para vocês lerem. Lembrando que, para vocês fazerem uma leitura na íntegra das tirinhas, é necessário fazer uma análise das expressões faciais dos personagens, das ilustrações, dos desenhos, né, da linguagem verbal que está ali dentro dos balões, que são as palavras. Então, a articulação entre linguagem verbal e linguagem não verbal é o que vai produzir um efeito de sentido intencionado por quem elaborou a tirinha. Então, uma boa interpretação requer que vocês façam essa correlação entre visual e verbal. Né? E na primeira pergunta vocês vão responder assim: o que você vê na tirinha? Certo? Então é mais fazer a descrição do que os olhos conseguem observar aí. E na letra B, qual seria a relação entre os elementos visuais e verbais? Né? Como que é possível fazer essa articulação? E vocês vão ter também um momento aí de treinamento, né? Uma oportunidade para melhorar a proficiência na língua escrita. Bora fazer atividade, pessoal, para treinar?
Então, pessoal, vamos ver qual é a nossa sugestão, a nossa possibilidade de resposta para vocês? Lembrem-se de que a resposta que vocês elaboraram ao produzir aí 2, 3 frases para dar conta de responder as questões presentes nas letras A e B da atividade 1, pode estar correta, né? Embora vocês não tenham utilizado as mesmas palavras ipsis literis ali, mas provavelmente vocês vão ter escrito algo semelhante, algo parecido, né? Então, se vocês fizeram aí meio que uma paráfrase, ou seja, disseram com o mesmo sentido que está sendo proposto como resposta correta, certamente também vocês acertaram, ok? Então, aqui apenas uma sugestão de resposta, né? Mas mais ou menos a gente esperava que vocês percebessem o seguinte. Então, o que você vê na tirinha? Aqui é uma resposta mais descritiva, né? A gente vê o quê? Um homem e uma mulher do tempo das cavernas, né? Isso é possível observar pelas vestimentas, pela forma como foi desenhado o rosto deles, pelo tamanho até deles, né? Que ilustra ali que o ilustrador idealizou fazer, enfim. Então, a gente pode fazer essa dedução. Se responderam algo semelhante, né? Parabéns. E na letra B, qual é a relação entre os elementos visuais e verbais? Então, o homem é o consumidor querendo trocar uma roda quadrada e a atendente diz não poder ser possível. Embora mostre os personagens como da pré-história, as relações comerciais são parecidas com as atuais, né? Então vejam, né, ele parece ter sido totalmente enganado, ele tinha uma expectativa quando ele adquiriu um produto, né, de que esse produto fosse uma roda e essa roda fosse redonda e de repente chegou uma coisa bem diferente, né? Chegou um quadrado, ali, um formato quadrado que não atendia a expectativa dele enquanto consumidor. Mas naquele período não existia o Código de Defesa do Consumidor, né? Então isso tornaria o quê? De certa forma inviável ele de repente recorrer ao Poder Judiciário para fazer valer o seu direito de consumidor que foi ludibriado, que foi enganado, né? A menos que o vendedor tenha o quê? Bom senso, que tenha ética nas suas ações, né? Que consiga fazer de forma correta a troca, evitando assim que o consumidor se sinta prejudicado, que ele tenha que arcar com esse prejuízo, né? Mas nem sempre as pessoas são dotadas dessa ética, desse fazer correto, que é o que deveria de rondar as relações humanas para que a gente consiga fazer um pacto civilizatório, né, e diplomático nas nossas relações. Nem sempre prepondera a ética e o bom senso. Às vezes é necessário que se criem leis para fazer valer o direito das pessoas, nesse caso o direito dos consumidores, né? E nós temos essa dica, né, de existência aí de uma legislação que nos assegura, né, a falta de repente, entendimento quando acontece uma situação semelhante a essa. Então, vamos para a nossa segunda atividade. Observem aqui que nós temos também 2 perguntas, né? Na letra A, qual é a reclamação do personagem? Essa tá fácil, né, para vocês treinarem a escrita. E na letra B, por que ele não foi atendido pela vendedora? Então, observem que também a gente deixou aqui uma tirinha, um quadrinho, né, para vocês refletirem sobre o enunciado dessa questão da nossa segunda atividade. Então, mais um tempinho aí para vocês exercitarem a escrita.
Então, pessoal, vamos verificar aqui como ficou a nossa possibilidade de resposta. Observe que para a primeira questão, para a letra A, né, nós teríamos que responder qual é a reclamação do personagem. Então, foi fácil de responder, eu já tinha dado spoiler, né? Já tinha bem esclarecido para vocês essa questão de qual foi a reclamação, que seria o fato da roda quadrada, né? Além de quadrada, ela não funciona, obviamente, não atende a expectativa dele enquanto consumidor. E na letra B, porque ele não foi atendido pela vendedora, a atendente afirma que o código do consumidor ainda não tinha sido inventado. Né? Então, se vocês conseguiram responder algo semelhante a isso, né, vocês acertaram mais essa. Parabéns! Então, só por curiosidade, convido vocês para ler esse slide aqui junto comigo. Vejam, um dos recursos da tirinha é a ironia, que é uma figura de linguagem, né, e consiste em sugerir o contrário do que se afirma. Pode também ser entendida como uma zombaria. Em ambos os casos, para ser identificada, ela depende do contexto, ou seja, da situação e do conhecimento do interlocutor. Na linguagem oral, os gestos do enunciador também são importantes para o seu entendimento, né? Então, quando a gente vai analisar a ironia presente num texto, seja esse texto literário, texto ficcional, né, de qualquer gênero, a gente tem que perceber aí qual que foi a intencionalidade, né, de produzir um sentido diferente do que a palavra em si expressa. Geralmente a ironia consiste em significar o oposto. A pessoa expressa algo, mas ela quer dizer o contrário daquilo. De uma forma irônica, acaba também provocando uma reflexão e o humor, certo? Então vamos para a nossa terceira atividade, né? Vocês vão responder qual a ironia apresentada entre as imagens e diálogos nessa tirinha. E aqui a gente tem a tirinha, né? Aparece ali para vocês um balão em zigue-zague, né? O quê? Alguém pergunta. E aí a atendente responde, o Código de Defesa do Consumidor ainda não foi inventado, senhor. Né? Então observem ali as expressões faciais dos personagens e boa sorte para responder essa questão. Então, nossa sugestão de resposta ficou assim, veja. Para a pergunta qual a ironia apresentada nessa tirinha, a gente pode pensar que os personagens estão caracterizados como na pré-história, mas estabelecem relações comerciais parecidas com as nossas. E a alusão ao Código de Defesa do Consumidor que ainda não tinha sido inventado. E na nossa quarta atividade, o que o balão de fala e a expressão facial do homem indicam sobre o seu estado de ânimo? Mais uma para vocês responderem aí.
Então, pessoal, vamos ver como ficou a nossa última atividade dessa aula, né? Vamos ver aqui a nossa sugestão? Então, vejam, vocês tinham que responder o que o balão de fala e a expressão facial do homem indicam sobre o seu estado de ânimo. Podemos dizer que o formato do balãozinho e sua expressão facial indicam irritação com a atendente, né? Se vocês descreveram aí, né, que ele ficou ali irado, indignado, que aí ele franziu a sobrancelha, né? Ele quase babou em cima da atendente de tanta raiva, a gente percebe a expressão de raiva na boca dele. Então, todas essas expressões faciais, elas contribuem para o entendimento e para a produção de sentido intencionada pelo ilustrador, pela pessoa que elaborou a tirinha, né? Percebam também que é curioso ali a questão do balão, né? O balão que expressa essa indignação, ele é um balão feito diferente do balão de diálogo, é um balão feito em zigue-zague, né? Expressando ali uma explosão, assim, né? Uma ira, uma revolta, uma indignação. Então, se responderam algo semelhante a isso, parabéns, estão no caminho certo, ok? Então, vejam, nessa aula nós fizemos a leitura de uma tirinha, fizemos a interpretação do texto relacionando a linguagem verbal à linguagem não verbal, né, também chamada de linguagem visual, e identificamos os efeitos de ironia no texto. Então, aprendemos ali também a questão da utilização dos balões de diálogo, dos balões de explosão para gerar ali no leitor um efeito sinestésico, né, que indica indignação, e aprendemos a fazer a leitura das expressões faciais, né, ilustrações que constituem a linguagem visual. Agradeço muito por estarem aí contemplando as nossas videoaulas, espero que tenham gostado e até breve.